Talvez o problema não seja a sua vida. Talvez o problema seja você estar vivendo no automático, achando que isso é normal. E hoje eu quero conversar com vocês sobre isso com mais calma, porque eu tenho observado que muita gente tem vivido no automático e os dias estão se passando, essas pessoas não conseguem ter resultado e elas também não conseguem perceber que elas estão vivendo no automático, porque a maioria das pessoas está vivendo assim. E o primeiro ponto que eu quero que vocês prestem atenção é que não é porque a maioria das pessoas está vivendo assim, e isso se tornou algo comum, que é o correto. Você já observou que ultimamente as pessoas não se questionam mais? Tira por você mesmo. Quando foi a última vez que você parou para se questionar? Questionar os seus hábitos, questionar a forma que você tem levado a vida, questionar o que para você é sucesso, questionar o que faz sentido, por que que você faz isso, por que que você trabalha com o que você trabalha. E questionar, gente, não é reclamar. Questionar é observar. E quando a gente observa a nossa própria vida com humildade e honestidade, principalmente, a gente percebe pontos que nós precisamos melhorar. A gente está tão acostumado a ter uma vida automática que a gente acorda, a gente come, às vezes a gente come até as mesmas coisas, nos mesmos lugares, sai com as mesmas pessoas e não se questiona. Eu amo rotina, gente, mas tudo na minha rotina eu questiono. Eu tenho rotina justamente porque eu gosto de observar com o que eu estou gastando o meu tempo. Até a forma como você reage a algumas situações devem ser questionadas. Eu já observei que eu reagia a algumas situações sempre da mesma forma. Anotei e levei isso para minha terapeuta para ela me ajudar a identificar por que eu reagia assim e como que eu podia melhorar. Você já parou para se questionar quais são os padrões que você quer levar para sua vida? Hoje a gente vê que ser saudável tem sido algo considerado extremo, porque a maioria das pessoas não é saudável. Só que o padrão que eu quero levar para minha vida é o de ser saudável. A maioria das pessoas hoje vivem muito cansadas. E a gente vive em uma época em que as pessoas não têm trabalhos pesados para justificar o cansaço que elas têm. Esse cansaço geralmente é um cansaço mental e é um cansaço também de não conquistar. Você já reparou que quando você está trabalhando muito, mas você está conquistando, você não fica cansado da mesma forma? Já reparou assim que tem até um meme, né, uma trend que as pessoas ficam falando, que ter uma próxima viagem marcada mantém elas motivadas no trabalho? Isso porque quando você tem um direcionamento, quando você tem um propósito, quando você tem objetivos e você está vivendo ali neles, a sua vida sai do automático. Muita gente vive no automático porque tem gente que tem medo de mudança. Tem gente que tem medo de conversas difíceis. Tem gente que tem medo de tomar decisões difíceis. E às vezes a pessoa fica ali 10, 20, 30 anos repetindo as mesmas situações porque ela não quer tomar uma decisão. Tudo na nossa vida, gente, muda quando a gente muda. Se você tem vivido ciclos que se repetem na sua vida, provavelmente é porque você tem vivido as mesmas situações da mesma forma, sem mudar nada. É muito fácil de dizer, ai, a vida é assim. Ai, essa é a vida é desse jeito, eu não posso mudar a vida. Mas será que eu não posso mesmo? Será que eu não tenho me impedido de viver a vida dos meus sonhos porque eu não quero mudar os meus hábitos? Teve uma época que eu estava orando muito sobre isso e eu sempre apresentava para Deus a minha agenda e eu falava: Deus, o que está faltando aqui para eu viver a minha vida dos sonhos? O que está faltando aqui para eu conseguir fazer as coisas que eu quero fazer? E sabe o que eu percebi que faltava? Um ajuste muito simples. Eu acordar mais cedo. E geralmente a gente pensa que o que está faltando é uma mudança do outro, mas não é. Para você viver a vida dos seus sonhos, talvez o que está faltando é uma mudança de hábito na sua vida. Se você ora, pede paz, pede direcionamento, pede ajuda de Deus, pede para Deus te mostrar o que está acontecendo de errado, e Ele te mostra, mas você não faz nada, nada vai mudar, gente. Nada vai mudar. Tem coisa que Deus faz, mas tem coisa que é você que tem que fazer. Na nossa forma de consumir também, eu fico observando, né? Que muitas vezes a gente compra muita coisa que a gente não precisa porque a gente tá vendo todo mundo comprar aquelas coisas e a gente não se questiona. Não se questiona, tipo assim, eu vou continuar assim, sendo uma pessoa consumista, comprando um monte de roupa que eu não preciso e sempre me afastando dos meus sonhos maiores? Tem gente que o sonho da vida da pessoa é viajar.
mas ela nunca abre mão das comprinhas desnecessárias durante toda a vida para ela organizar essa viagem. Já parou para pensar por que você tem rede social? Por que você posta o que você posta? Por que quando você conquista algo, parece que você só sente satisfação quando você posta nos stories? Se você não postar, é como se você não tivesse conquistado? Já parou para pensar que talvez você está nas redes sociais buscando por validação? E não porque você quer estar lá socializando com as pessoas? Já parou para pensar que você está no mesmo trabalho há vários anos porque você está acomodado e você simplesmente não gosta de estudar e tem medo de sair do trabalho e ter novos desafios e conhecer novas pessoas? Você só se acostumou com aquele ambiente e fica ali, no automático. Ah, aqui eu já conheço os problemas, aqui eu já conheço as situações, é mais fácil para mim. E aí você fica ali naquele salário, naquele mesmo cargo, na mesma cidade, no mesmo horário, porque você não gosta de estudar, você não gosta de novos desafios, você tinha um sonho de fazer uma faculdade, mas é mais fácil viver no automático, né? Viver no automático é visto como normal na nossa sociedade porque tem muita gente vivendo assim. As pessoas se acostumaram a deixar sonhos para depois, deixar a vida para depois. Ah, eu não vou fazer terapia não, que o povo lá só quer saber da minha vida e vai deixando para depois e nunca buscar ajuda. E às vezes até se colocar como vítima da situação. Porque quando eu sou vítima, aí eu não preciso mudar. O meu convite para você hoje é: comece a se questionar. E eu até anotei aqui algumas perguntas que eu quero que você se faça. Se pergunte: por que eu gasto tanto tempo com isso? Por que eu fico tanto tempo no celular? Por que eu gasto tanto tempo falando da vida dos outros? Se pergunte: por que eu continuo num lugar que não me faz bem? Por que parece que eu sempre me envolvo com pessoas que me rejeitam? Por que parece que eu sempre tenho os mesmos padrões de relacionamento? Se pergunte: por que eu quero tanto comprar isso agora? Será que eu realmente preciso disso? Ou eu só quero mostrar para alguém que eu posso comprar? Ou eu só quero mostrar para alguém a minha roupa de marca? Se pergunte: por que eu sinto necessidade de postar tudo que eu vivo? Por que eu não vivo as coisas também em off? Por que eu posto isso? Eu realmente quero ajudar as pessoas? Ou eu quero só gerar nas pessoas uma impressão diferente sobre mim? Se pergunte: por que eu tenho fugido dessa mudança, dessa conversa difícil? Será que eu quero continuar vivendo o resto da minha vida assim? Por causa de uma conversa que eu não tive coragem de ter? A consciência, ela vem antes da mudança. Quando você descobre o porquê das coisas, é mais fácil saber o que você precisa fazer para mudar. Eu percebo coisas na minha vida que eu preciso mudar também. E uma das coisas que eu percebi é que eu precisava melhorar a minha mentalidade. Por isso, esse ano eu escolhi ler de forma mais intencional. Todos os livros que eu vou ler esse ano são para me ajudar a ter uma mentalidade melhor, a melhorar os meus pensamentos. A Bíblia fala, por exemplo, que a boca fala do que está cheio o coração. Mas antes da gente encher o coração de sentimentos, a gente enche a nossa mente de pensamentos. Então, de forma intencional, eu quero gerar pensamentos melhores para eu gerar sentimentos melhores e falar melhor. Na Bíblia, em Efésios 5,15, fala assim: vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. E ser sábio, gente, é planejar. Ser sábio é reconhecer os seus erros, é ser humilde para analisar a sua própria vida e pensar: nossa, eu preciso melhorar nisso. Ser sábio é ter planos e executar os planos, não só planejar e não executar. Ser sábio é admitir que você precisa aprender alguma coisa, buscar conhecimento naquilo e pôr em prática. A gente não fala muito sobre novos começos, mas a gente tem novos começos todos os dias. Todo dia é um novo dia. Todo começo de semana é uma nova oportunidade, todo novo mês é uma nova oportunidade, todo novo ano. E a gente gosta muito disso, né, como ser humano, a gente gosta da novidade, da sensação de recomeçar. É tão bom quando a gente acorda de manhã e a gente sabe que a gente tem ali 24 horas para tentar de novo. Só que se todos os dias a gente começa do mesmo jeito, toda semana a gente começa do mesmo jeito, todo mês a gente começa do mesmo jeito, todo ano a gente começa do mesmo jeito, nada vai mudar, gente.
As coisas externas até mudam, né, as situações, mas geralmente a gente vai reagir sempre da mesma forma. A gente vai lidar com as coisas da mesma forma, a gente vai continuar comprando por impulso. E aí, quando acabar o ano, não vai ter mudado nada. E eu quero encerrar deixando uma frase para você refletir sobre ela. Você tem vivido ou você tem apenas existido? Porque viver no automático é desistir de conduzir a sua própria vida. Ninguém muda tudo de uma vez, gente. São pequenos hábitos, pequenas mudanças na rotina que vão construindo essa pessoa que a gente quer se tornar. Já tem muito tempo que eu trabalho em coisas na minha vida que eu quero melhorar. E nada foi rápido. Tudo foi aos poucos. Aos poucos eu fui aprendendo a organizar o meu dinheiro, a organizar o meu tempo, a organizar a minha vida, a organizar a produção de conteúdo. E aos poucos eu vou melhorando outras coisas que eu começo a observar que precisam de melhorias. E vai ser assim com você também. É um processo, só não pode desistir, tá?